Verdade. Então é para isso que nós temos algumas considerações aí a serem feitas. Então, sejam muito bem-vindos, não somente o Luiz, mas vocês também, né, nossos queridos ouvintes. E nós vamos partir agora para alguns esclarecimentos, né? Quem sabe até algumas curiosidades. E eu gostaria que vocês ficassem bem atentos, porque, para mim, né, no caso, eu, Joseli, muitas coisas eu aprendo com as entrevistas que são realizadas aqui. E quando eu comentei com o Luiz para a gente fazer, né, sobre a campanha do Quebrando o Silêncio, a violência digital, eu também fui pesquisar. E daí a gente observa o seguinte: nossa, o buraco é muito fundo. É um poço assim que... Vou te contar uma coisa, Luiz, deu medo. Mas vamos lá então, Luiz. Vamos partir do princípio. Quando se fala em violência, o que vem, né? O que vem na cabeça? Olha, ouvintes, vamos pensar. O que vem na sua cabeça quando se fala em violência? Qual é o conceito, Luiz, de violência? Legal, o conceito de violência. Bom, eu me socorri, mais uma vez, eu me socorri do dicionário. E eu tenho orientado muito meus alunos, meus treinandos e todas as pessoas, orientação para pais, responsáveis também, a respeito do uso do dicionário, porque é gratuito. Então é uma atividade que você não paga nada e pode aumentar o seu conhecimento. Mas se você vai ao dicionário e busca pelo termo violência, vai vir qualidade do que é violento. Veemência, irascibilidade, abuso de força, tirania, opressão. Putz, aí não esclarece muito. Não, né? Então vamos lá, veemência. O que é veemência? Impetuosidade, uma energia calorosa, um entusiasmo, um ardor. Uma ação que é feita com essas qualidades não quer dizer necessariamente que seja violenta. Porém, ela tendo tudo isso e motivada para outras situações, como nós vamos ver aqui, ela passa a ser considerada violenta. Irascibilidade, que vem na definição aqui, é o quê? Que não pode dominar a sua própria ira, né? É bom falar desde já, que não é necessário que a pessoa esteja irada para que ela pratique a violência. Ela pode praticar a violência independente do estado emocional em que ela se encontra. Sim, tá? Pode ser uma violência calculada, né? Isso, muitas vezes a pessoa fala, mas foi no calor da emoção. Olha, não me interessa como que estava a emoção do lado de lá. Se houve a prática do ato descrito no Código Penal como crime, essa pessoa está sujeita à pena, tá? E aí também nós vamos falar um pouquinho mais no segundo bloco aí a respeito de legislação para esclarecer como que funciona isso. Legal. Outra coisa, abuso de força. Abuso, o que é o abuso? É o mau uso, o uso indevido. Então, aí quando você fala em abuso de força, creio eu, né, que os ouvintes, quando foi falado em violência, esse conceito de violência, pensaram nisso, porque é isso que eu penso. O abuso da força sobre alguém. Né? Mas aí, e esse mau uso, esse uso indevido, é uma falta de moderação, falta de comedimento, desproporcionalidade. Porque daí fala assim, a força, como que usa a força no meio virtual? Como que é usada a força? Como é que é essa história, a força, né? Porque você pode ter uma pressão psicológica. Então, o poder das palavras, palavras fortes, pesadas, que afetam o destinatário. Também no conceito lá, tirania, que tem a ver com um governo que é injusto, que é cruel, onde há severidade. Tá? E por fim, opressão ali, que é o ato ou efeito de oprimir, de deprimir. O domínio é uma força que suprime, uma dominação que pode ser física ou psicológica. Então, depois desse passeio nas definições aí, na nossa língua portuguesa, já fica mais fácil da gente começar a olhar para a violência digital. Isso. Né? Tudo isso que aconteça com envolvimento das tecnologias eletrônicas ou nas plataformas, nas redes, em aplicativos de bate-papo, de jogos, em sites, em chats,
Tudo isso vai configurar o que seja a violência digital, que não necessariamente tem a ver com aquela impetuosidade que nós falamos, mas esse conjunto. Então é muito importante que se analise o contexto onde essa violência é praticada. Entendi. Luiz, você falou aí desses tipos de violência, alguns tipos, né? Mas haveria, assim, outros tipos de violência que podem afetar? Porque eu penso assim, principalmente em relação às crianças e adolescentes. Porque parece, né? Não sei, que o adulto, ele sabe se proteger um pouco mais. Mas quando a gente fala dessa violência digital, no caso, eu fico pensando nas crianças e nos adolescentes, né? Porque pensam que sabem se defender, pensam que sabem se proteger, mas não sabem, na verdade. Quais são os tipos que afetam aí as crianças e esses adolescentes? Vamos pensar assim, isso que eu falei, que você considera os tipos. Eu acho que tudo que se enquadre dentro disso, e não seriam tipos de violência, mas tudo que se enquadrar nisso daí pode ser tido como uma violência. Mas na tua pergunta aí... não vai ser só xingamento, então? Xingamento é uma forma de violência também, naturalmente. Tudo que for uma imposição de uma forma injusta, cruel, intensa, praticada no meio digital, vai ser considerado uma violência. Então, o xingamento é uma violência. Ô, Luiz... E nós temos... É importante, Jô, só mais uma coisa. É você entender, ou você perceber, junto comigo, que nós temos a violência física, mas nós também temos a violência psicológica. Sim. Então, porque quando fala da violência, se a gente for avançar nessa temática, toda e qualquer forma de violência. Mas na tua pergunta tem mais uma coisa que me chamou a atenção, que você falou assim, os adultos sabem se defender. Parece que... Eu quero colocar um parênteses aqui, com todo respeito aos adultos, e eu também me considero assim, estou nesse grupo, mas não de saber se defender, mas de ter o conhecimento e a orientação necessários para poder defender-se de uma forma efetiva. Porque no meio digital é muito ampla a possibilidade de efeitos que vão afetar aquela pessoa que está postando um conteúdo, que está falando abertamente na internet, que está falando para todo mundo, indiscriminadamente. O alcance é muito grande, a propagação dessas ideias, ela foge ao controle. A disseminação de um discurso, o alcance disso. Então, muitas vezes, como você falou que o adulto tem mais condições de se defender, eu até quero concordar com você, mas para que ele possa se defender de uma maneira suficientemente eficaz para evitar danos, é preciso que ele tenha orientação, que ele tenha um direcionamento e que ele tenha conhecimentos suficientes para viabilizar tudo isso. Ou seja, a gente cai naquele funil assim, conhecimento. Conhecimento, sempre buscar o conhecimento. Sempre. E quando falo de conhecimento é interessante, porque para buscar o conhecimento, nesses casos, né, para você buscar o conhecimento, também é muito importante que a pessoa atenda ou tenha noção do autoconhecimento, não é? O tanto que a pessoa conhece a si mesma. Nós estamos falando agora um pouco de defender-se, né, de eventuais ataques ou mensagens ofensivas ou uma exposição na rede que pode causar algum dano, algum prejuízo ou um sentimento muito ruim. Então, o autoconhecimento peraí, como que eu sou? Como que eu reajo? Eu aguento isso, será? Aonde eu estou? Aonde eu quero chegar? Qual é o caminho que vai me levar até lá? Quais os percalços que eu posso encontrar? Quais são os efeitos que podem acontecer para eu estar devidamente preparado para tudo isso? Entendo. Né? Então, sempre buscar o conhecimento, mas essa reflexão. E ainda na tua pergunta lá, Jô,
porque eu não quero esquecer. Fica à vontade. Na tua Luiz. pergunta, essa chamada de atenção que você faz para a criança e o adolescente. Sim. É muito importante que se diga, naturalmente, um preparo diminuído ou uma condição menor de reação às consequências nefastas que a internet pode impor Sim. diante de uma publicação que é totalmente descompromissada, Sim. inocente, eu diria. Ô, Luiz, mas aí vem essa preocupação, por exemplo. As crianças, né? Elas praticamente estão nascendo com o celular na mão já. Você vê pequenininho ali, né? Por que o celular ele é feito desse jeito? A gente pega o celular aqui, né? Corre o dedinho ali. Por quê? Justamente para facilitar. E isso é para chamar a atenção das crianças mesmo. Porque quanto mais cedo, para o pessoal que desenvolve tudo isso, melhor. Então, a gente vive nesse mundo que a gente vê crianças com celulares muito cedo ali na mão, né? Então, Luiz, qual deve ser o papel dos pais, por exemplo, nesse monitoramento do que os filhos acessam, do que os filhos estão ali vendo, né? Que papel é esse? Porque, olha, vou ser sincera para você, no meu julgamento vão aqui, parece que os pais não acham que eles estão ali num playground inofensivo, né? Certo. A gente pode observar hoje em dia, e não precisa ir muito longe, você verifica situações em que a criança, numa idade muito... no começo da infância, primeira infância até, ela já está com a tela, já está com o celular. Foi um remédio para a criança que é muito ativa, que não se comporta, que não se mantém sentada numa cadeira, dá a tela, fica tudo certo. Nós costumamos observar, às vezes está num restaurante. É verdade. Essa observação é muito pertinente. Você está num restaurante, eu e minha esposa, a gente olha, dá uma passada de olho e verificamos que tem casais, às vezes, sentados na mesa e cada um olhando para o seu celular. Não estão ali desfrutando de um momento íntimo, de poder olhar no olho e conversar. Ou talvez estão conversando pelo celular, mas não acredito muito que seja isso. Da mesma forma, as crianças. Não tem regras, né? Não tem regras. Não tem regras. E o celular começa a vir muito cedo. Exato. Então... Para deixar a mamãe sossegado, papai, Isso. fala, dá o celular que eles ficam ali entretidos. E o que parece um benefício pode ser um prejuízo muito grande, porque o estímulo que a criança recebe na tela do celular é muito forte. Verdade. De cores, de movimentos, de sons, de imagem, de texto, de muita informação. E isso tem um efeito no nosso cérebro semelhante ao uso de um entorpecente. Sim. Essa descarga, toda essa informação você está ali liberando elementos químicos no teu cérebro. E você quer ver como que isso você pode comprovar? Qualquer um aí que está ouvindo, ou nós aqui, preciso resolver alguma coisa. Deixa eu ver se entrou a mensagem. Você vai para o celular. Você não adianta, você não vai olhar só se a mensagem está lá. Esquece o que tinha que fazer. Dessa mensagem, daqui a pouco você passa, você rolou o dedo, aí você caiu lá, daí você vai passando e vai vendo. Por quê? Tem um estímulo. E com a criança não vai ser diferente. Tem um benefício aí para o teu cérebro. Ao mesmo tempo, esse impacto que a tela causa, ele vai levar também a uma reflexão, porque é como se, olha que interessante, é como se a máquina estivesse treinando o cérebro dessas crianças para funcionar na velocidade dela. Todo esse estímulo, ele só vai ativar as redes neurais daquilo que a criança já conhece. Sim. Só vai estimular a memória de curto prazo. Vocês sabem que para a gente aprender alguma coisa é como se construíssemos uma nova trilha neural. Isso, um caminho. Então a criança vai se escravizando nessa superficialidade e ela vai perdendo, vai caindo a capacidade de aprendizagem.
vai caindo o rendimento escolar, vai caindo o aproveitamento, vai caindo comportamento, aprendizado de novas situações, vai... E nisso ela pode cair numa violência digital. Isso, pode ser vítima. E além... Porque ela não vai conseguir observar isso. Discernir, boa isso palavra. Mesmo. Ela não vai ter discernimento. E tem, mais ainda. Nesse estímulo da tela que eu vinha falando para vocês, então a criança é como se a máquina estivesse ensinando o cérebro dessa criança a funcionar na velocidade dela. Sim. Os aplicativos de jogos, de convivência, de bate-papo. E o que acontece? Ali é muito rápido. Então, isso vai gerar nessa criança, ainda não cheguei na violência. Ainda não cheguei. Vai gerar nessa criança uma insatisfação, uma dificuldade, uma ansiedade, irritabilidade, agressividade. Por quê? Porque ela não consegue acompanhar a rapidez do estímulo que ela está recebendo. Sim. Olha que interessante. Então ainda não chegamos na violência. Porque se você colocar a violência digital nesse contexto da criança, é muito pior. Uma criança... Mas isso, Luiz, você fala, nós ainda não chegamos na violência. Mas isso é a escada, é o degrau para essa violência. Ou até me ocorreu agora... Para agir ou para receber, né? Ou até me ocorreu agora aqui, talvez isso que nós estamos falando já seja uma violência. Sim, nossa, você está me entendendo? Mesmo? Uhum. Talvez isso já seja a maior violência que essa criança está sendo exposta. Inocentemente, pelos pais Sim. que não estão tendo a observação disso tudo que nós estamos falando, nem é de exigir. Por isso que eu digo, busquem o conhecimento. Tem que ir atrás. Busquem o autoconhecimento. Vão entender como é que funciona a cabeça dessa criança, como que funciona todo esse estímulo. Outra coisa, talvez a criança em tenra idade, no início, na primeira infância, não tenha necessidade de redes ou de telas. Não precisa de nenhum, nada disso. Mas aí nós estamos falando para muita gente, então se já começou, se já está, agora é hora do seguinte, a reflexão é o quê? Como que nós vamos corrigir? Exatamente. Como que nós vamos trabalhar, então, para diminuir essa exposição à tela ou até extingui-la? E uma reflexão que eu vejo muito importante quando eu falo de autoconhecimento é o seguinte: esse pai, essa mãe, tio, vó, enfim, pai, mãe responsáveis, amplo senso. Se a criança já está sendo exposta à tela em períodos consideráveis ou numa idade muito diminuída ainda, o que acontece? A primeira reflexão não é o seguinte: agora acabou o celular, porque se você tira e tem um estímulo semelhante a uma droga, vai ter uma abstinência. A criança vai ficar mais agressiva, e aí é observar comportamentos. Mas esse pai, essa mãe, esse responsável, a primeira reflexão é o seguinte: o que representa o uso da tecnologia no âmbito familiar? O que representa o uso do dispositivo móvel, do celular, do tablet, do smartphone? O que representa isso para mim? Porque é muito comum, e nós temos atendido muitas crianças e, consequentemente, os pais e mães e responsáveis por essas crianças, que dizem o seguinte: mas eu cortei o celular, piorou a situação. Você cortou. Como que você fez lá? Aí você vai investigar, Esses atendimentos têm sido muito produtivos, não só na informação que a gente está passando agora, como nas consequências. Como que você fez? Não, cheguei e proibi o celular. Tomei o celular e proibi. Aí o comportamento não está bom. E como que funciona? Não, você usa o celular? Não, mas é por causa do trabalho, eu preciso, eu não posso. Então, você vê, às vezes, aquele exemplo do restaurante, mas dentro do lar, no âmbito familiar, o pai ou a mãe que começaram errado e deram o celular muito cedo, aí eles vão tirar esse celular, mas eles não mostram esse comportamento. Eles não incentivam. É outra violência, Eles não incentivam e não estimulam a criança a não usar. Porque daí tá lá, o cara tá almoçando e tá no celular.
A mãe está ali cuidando de alguma coisa, mas está falando no celular. A criança vê e fala, também quero. Olha, Luiz, deixa eu falar um negócio para você. Ontem a minha filha chegou em casa, né, e falou, mãe, conheci um pessoal, um grupo, eu não sei nem o nome, depois eu vou atrás para buscar, tá, gente, para falar para vocês, mas que eu achei muito interessante. E eu pensei assim, olha, tá aí um negócio legal para ser feito, para tirar esse pessoal do celular. É um grupo que se reúne todo domingo, 4 horas da tarde ali no aterro, um pessoal que se veste todo de azul lá, e lá eles fazem várias atividades. Ótimo. Olha que legal. Isso eu falei, é muito legal, bom. filha, você vai participar? Eu falei, nossa, achei super 10, estou lá próximo domingo. Isso Entendeu? é muito bom. Vem na lista de dicas aí. Porque, como a gente falava no âmbito familiar, então o que acontece? Para se reduzir o uso, que nós vamos trabalhar aí numa conscientização para um uso adequado, vamos dizer, se é que tem um uso adequado, né? Mas essa conscientização vai passar por muita conversa. É preciso que pais, mães e responsáveis estejam abertos ao diálogo. Porque, Luiz, eu penso assim, tem que estar aberto ao diálogo, porque quando ocorrer uma violência de fora, né, que a criança ou adolescente acabam sofrendo nessa violência digital, eles vão ter para quem falar. Isso. Então, né? Eles vão ter coragem, eles vão ter liberdade, eles vão chegar e vão falar, pai, mãe, ó, alguém está fazendo assim, assim, assim comigo. Mandaram tal coisa assim, assim, assim para mim. Exatamente. Não é? Mas eu acho também aí, professor, já te interrompendo, eu acho que também tem um pouco assim de negligência dos pais. Exemplo, antes de você dar um celular para uma criança, tem que dar as regras, né? Por exemplo, a mesma coisa que você está brincando, a criança está brincando, e quando ele deixa os brinquedos todos ali esparramados, olha, você tem o dever de recolher esse brinquedinho numa cestinha, entendeu? Ao final, colocar as regrinhas ali. Agora não, eles dão um celular para a criança, quando a criança começa a explorar ali o mundo digital, aí eles querem tirar, foi o que você falou há pouco, né? Aí eles ficam o quê? Nervosos, ficam bravos, por quê? Porque não houve regras antes, né? Não houve uma conversa. É violência em cima de violência, exatamente, né? não teve um esclarecimento, né? Olha, você tem horário de estudar, você tem horário de usar esse tablet aqui, ou celular, meia hora, 1 hora, passou disso aí, toma o celular da criança, ele já sabe que ali está com regulamentos, né? Perfeito. Lembrando que é legal o ditadinho, né? Antes prevenir do que remediar, né? Isso. E tudo isso é uma prevenção. Vamos prevenir, né? Que o nosso filho sofra essa violência digital e, caso sofra, ele saiba como agir, não é mesmo? Isso. Essa colocação é muito boa, Cláudio. E eu venho acompanhando já de algum tempo. Eu sou convidado a falar em escolas, em ambientes educacionais, com uma equipe, com coordenação, com diretoria e com professores, acerca dessa questão da criança e do adolescente, acerca dos direitos, né? Porque você colocou muito bem, estabelecimento de regras. Sim. Atualmente, tanto a criança quanto o adolescente aprende já na escola que tem direitos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz parte do currículo, né? Então, é muito importante que se diga que é preciso também ensinar os deveres, pois a cada direito corresponde um dever. Né? Eu me lembro quando, na época do mestrado, eu falei, os professores criticam o Estatuto da Criança e do Adolescente porque não conhecem. Né? Não, a fala do professor era, o aluno já não me respeita, ainda eu vou falar que ele tem direito, daí que ele não vai me respeitar. Embora, é o contrário, né? É o contrário. Então, a partir do momento que você ensina direitos, mas também deveres, sim. não é? Aí você começa, o estabelecimento de regras é muito importante. Então, vamos pensar assim, o que não aconteceu lá atrás, como que vai remediar agora? E existe uma série de comportamentos que podem ser indicados aí para pais e responsáveis para trabalhar, melhor trabalhar essa questão. Por exemplo, o primeiro, então já está tendo uso, vamos limitar o uso da tela.
Né? Tem diversas formas, você estabelecer as regras Saber como de agir, uso. né? Você pode ter o uso como uma recompensa para você cumprir um dever. Você fez a tarefa, você tem um tempo de celular. Chegou uma mãe, a semana passada, que ela dizia o seguinte: a minha filha não está fazendo a tarefa, está muito resistente. Eu falei, como que é o horário lá? Ela chega da escola à tarde, aí ela vai brincar, depois ela toma banho, depois ela janta, aí ela fica no celular e depois ela vai fazer a tarefa. Eu falei, bom, então é natural mesmo que ela esteja resistente à tarefa. Como que ela vai cumprir a tarefa se ela já cansou o dia inteiro? Nem eu ia querer fazer tarefa. Tomou o banho, se alimentou, deu mais ainda digestão, aquela sensação que todo mundo tem. E aí ela pega o celular e o celular também cansa. Cansa. Toda aquela gama de informações, o impacto das redes. Então, é muito importante também que essa discussão de conscientização para pais, ela passe por um diálogo onde nós vamos considerar esse impacto, de que forma isso está afetando, como isso afeta o meu filho, a minha filha, enfim, a pessoa por quem eu sou responsável. E essa afetação para levar a um uso responsável. Então, uma discussão mais profunda a respeito do uso e dos impactos, porque dentro desse cenário de estímulos, vai faltando para a criança a construção de um repertório onde ela desenvolva sentimentos como empatia, respeito, solidariedade. E aí eu volto lá no exemplo. Você falou a construção de um repertório, que na realidade é a construção do ser humano. Isso. Não é? Mas aí eu volto lá no exemplo que você trouxe do grupo que se encontra. Então, vamos pensar numa lista de dicas para os pais, nós falamos redução do uso, mas também fomentar a criação de atividades que não envolvam o celular. Como eu dizia em outro momento, aí o pai e a mãe usam o celular o dia inteiro dentro de casa e tiram o celular do filho. O que eles estão mostrando para esse filho? Né? Não, quando você for adulto, você vai ter. Gera essa ansiedade na criança. Então Vem a tirania, né? Isso, a violência no conceito da tirania. Vamos pensar, então, numa demonstração também daquilo que nós queremos. E ter o tempo de qualidade com a família. Então, incentivar atividades sem uso das tecnologias, entendeu? As brincadeiras de quando a gente que era criança, eu sou da década de 70, nasci em 70, então aquelas brincadeiras, tem muita, a criatividade vai solta aí para elaborar ações, atividades que não envolvam a tecnologia. Esse pai e essa mãe cortando o celular, não, então vamos reduzir o uso de uma maneira consciente, vamos buscar o bom uso, vamos mostrar também que nós estamos usando menos. Mas eu trabalho, mas eu é porque não sei o que, rapaz, é o grupo do... Não, mas você organizando, e através de um bom planejamento, você pode ter sim um tempo de qualidade no âmbito familiar. Verdade. Nós atendemos muitas crianças também que vêm com vêm para uma avaliação neuropsicopedagógica com a possibilidade de algum diagnóstico, que através da investigação e nessa avaliação, ao final a gente chega a uma conclusão que está faltando um pouco de atenção. A criança não quer a tela, ela quer a atenção desse pai ou dessa mãe. Mas a falta disso, ela acaba recebendo a tela e daí desenvolve como um vício mesmo. Verdade. Ok, Luiz. Muito bom, então. Vamos para o nosso intervalo? Sim, mas antes eu gostaria... Bom, o professor falou que ele faz palestra, né, nas escolas, então eu queria, antes da gente entrar no intervalo, que você deixasse aí o seu contato, então. Se alguma legal. Escola, alguma professora, alguma diretora que queira, então, levar, então, alguma experiência, né, nessa área aí para os alunos, para os professores, né? Manda lá. Tá bom. O telefone da Clínica Aprender, é onde eu estou, 3344-5699. Repete, 3344... 3344-5699. O telefone celular é 9999-8-0199. Repita. 9999-8-0199. Estamos na rua Raja Gabalha, 728, Jardim Quebec, em Londrina. Legal.
Então, vamos a um breve intervalo, né, para tomar uma aguinha. E daqui a pouco a gente retorna, então, com esta palestra aqui, né? Muito boa. É uma palestra mesmo, né? Uma aula, né, que nós estamos tendo aqui em relação às telas. Bem, amigos, estamos de volta, então, com o segundo tempo, né? Nesse papo muito legal aqui com o professor Luiz Henrique, também a Josele, falando sobre a violência das telas, onde pode trazer benefícios e também malefícios, né? Vamos continuar nosso papo então, Jô? Então vamos lá, né? Vamos continuar, ouvintes. Vamos ficar aqui ligadinhos conosco, tá bom? Muito bem. Agora, Luiz, eu quero assim, vamos parar para pensar do seguinte. Falamos sobre a criança, toda aquela questão. E aí essa criança se torna um adolescente, certo? Adolescência não é certo. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas assim, a criança se tornou um adolescente, né? E os pais estão ali e não sabem o que fazem. A minha pergunta é: existe uma diferença entre acompanhar e invadir a privacidade digital dos filhos? Porque o adolescente arrepia para tudo, né? Onde já se viu? Tá pegando meu celular para quê? O que está acontecendo, né? Até onde, Luiz, os pais podem e devem ir, né? O que eles têm que fazer? Essa pergunta é muito procedente, né? Porque nós estamos numa época em que crianças, e tanto crianças quanto adolescentes, estão se enchendo de direitos, né? Eles têm noções... Os reis da casa? Não, e eles têm a noção... faz parte do currículo, o código, o estatuto da criança e do adolescente. Sim. Então aprendem direitos, né? Mas exatamente, é preciso que em primeiro lugar, a cada direito corresponde um dever. Então é muito comum você presenciar discussões entre pais e filhos, mães e filhos, filhas, onde eles dizem: não, mas é o meu direito, não, você não pode fazer isso comigo, não, porque eu vou te denunciar. E nós recebemos uma demanda ali na clínica voltada para essa situação. Olha, eu não estou conseguindo, uma crise de autoridade. Agora é preciso dividir, pôr cada coisa no seu lugar. Então nós vamos pensar o seguinte: a privacidade da criança e do adolescente tem que ser respeitada, mas isso não implica em dizer que o pai, a mãe ou o responsável não possam acompanhar e monitorar tudo, eu estou falando tudo, que ela acessa através das redes sociais, através da tela do computador, do tablet. Porque tem que ter esse acompanhamento mesmo, porque se é uma questão que acontece muito, que é a violência, né, digital, que nós estamos trabalhando esse tema e daí a gente vai buscando várias vertentes em cima disso, os pais têm que estar ali, né? Ocorreu a violência e daí? Exatamente, né? Até porque, como prevê o próprio estatuto, a proteção tanto da criança e do adolescente, a proteção integral com prioridade absoluta. Muitas pessoas, mas a criança tem direitos especiais. Não, não tem. O que ela tem é uma condição de pessoa em desenvolvimento, que exige mais atenção para aquilo que ela está fazendo, porque ela é considerada uma pessoa em desenvolvimento. Certo. Então, o papel dos pais é imprescindível, é fundamental nesse momento de construção do caráter, do desenvolvimento sadio, não é? Então, antes a gente falava, no primeiro bloco ali, limitar o uso das telas, e falamos de promover atividades sem a tecnologia. Sim. Você trouxe o exemplo das pessoas que estão se encontrando no espaço público, numa tarde, para trocar experiência, para conviver, uma convivência sem tecnologia. Achei ótimo. Você precisa também, nessa lista de dicas ou deveres dos pais, monitorar os acessos. Então, você me pergunta a respeito da privacidade. Não, a criança tem a privacidade, mas como ela é uma pessoa em desenvolvimento, eu estou falando do adolescente também. Eu estou falando até 17 anos incompletos. Completou 18, virou adulto. Mas nós temos o Estatuto do Jovem.
o Estatuto do Jovem, que o nosso legislador fanfarrão quis confundir a cabeça das pessoas, não sei, ele colocou o jovem a dos 15 aos 29. Aí, mas então entre 15 e 18, que é adolescente ou é jovem? Não. A aplicação subsidiária do Estatuto da Juventude. Mas essa ida até 29, porque daí a juventude, o Estatuto traz uma previsão, inserção no mercado de trabalho. Então, é uma legislação muito interessante. Tá? Não estou criticando a legislação. Sim. Porém, quando você fala de privacidade, o adolescente já pensa que é adulto. Com 18, ele sente-se adulto. Muitas vezes, ele ainda vive na casa dos pais. Ele não trabalha, ele não estuda, ele não faz nada e ele quer ter direitos. E não tem a maturidade, porque a neurociência já provou, né, já faz mais de 10 anos, que o lobo frontal, que é a última parte, né, do cérebro que acaba amadurecendo, é justamente o local de escolhas, decisões, responsabilidade. Isso, então não tem tomada isso, de decisão, né? exatamente. Então, mas aí, né? quando você parte para essa questão da privacidade, é mais importante. E não que não seja uma preocupação, a criança precisa ter uma privacidade, mas é uma privacidade vigiada. Tá certo? Legal isso, viu, Luiz? Privacidade vigiada. Porque ela não reúne ainda. Você falou do desenvolvimento do desenvolvimento do cérebro agora, neural, mas ela ainda não tem condições de gerir-se a si própria. Tanto que ela não pode praticar atos da vida civil, não é? Sim. Ela precisa do cuidado, ela precisa sempre estar na supervisão de um adulto. Então, esse monitoramento que vai ser feito pelos pais, ele envolve, sim, bisbilhotar o celular do filho. Pode parecer estranho, desleal. Não. É preciso, antes de mais nada, que esses pais, com relação a esses filhos, assumam uma posição de aliados, de parceiros, de apoiadores. É aquilo que nós já comentamos no outro bloco, né? Se isso não for construído lá, desde pequeno, claro que depois na adolescência vai ficar difícil. Então tem que ser essa construção contínua. Eu uma vez estava dando uma palestra em escola e falávamos do nosso sistema de ensino, né? Que o nosso sistema de ensino é falido. Aí eu falei isso, fui duramente criticado, mas trouxe um exemplo para facilitar o entendimento ou a percepção daquilo que eu estava falando. De repente a pessoa não precisa concordar. Sim. Mas que me ouça, porque eu também vou respeitar a opinião contrária. É falido. A gente tem a sala de cursinho. A sala de cursinho está entupida de alunos. Se o nosso sistema fosse eficaz... Não precisaria. Eu não vejo a necessidade do cursinho. Mas aí... o nome dele é Marcelo, é um professor, é um médico, um neuro. Marcelo Roxo, eu acho que é o nome dele. É um curso super inteligência que eu fiz e ele traz esse exemplo e eu achei fantástico. Por que que a sala de cursinho tão cheia? O sistema não está funcionando. Agora, qual que é a diferença? Porque, veja bem, na rede privada de ensino, um aluno, ele vai lá no terceirão, ele estuda no endereço tal, em tal bloco, na sala número tanto, e com aqueles coleguinhas e com aqueles professores. Aí no contraturno, ele vai para o cursinho, que é no mesmo endereço, no mesmo bloco, na mesma sala, com os mesmos colegas, os mesmos professores. Mas o rendimento dele no cursinho é melhor do que o rendimento dele de terceirão. O cenário é o mesmo. O que muda? A pergunta é essa, o que muda? O que muda é a figura do professor, que no terceirão, o professor é o julgador. O professor vai atribuir uma nota. O professor é, de uma certa forma, uma espécie de inimigo que pode mantê-lo um ano a mais na escola, antes do ensino superior, enfim. No cursinho, some essa figura do julgador e entra a figura do apoiador. Compreendi. Então ele tem um apoio, e o professor vem com técnicas, com macetes, com alegria e tal. E eu não digo que a aula do professor é diferente, mas muda a forma como esse adolescente olha para o professor e sente o professor e abraça esse professor, num sentido figurado. Então, é muito importante
no comportamento de pais, mães e responsáveis, pensar nesse exemplo aqui para ver qual é o olhar que eu estou deitando pelo meu filho e mais, qual é o olhar que esse filho está tendo de mim nesse momento. Agora há pouco eu falava no primeiro bloco, não adianta você tirar o celular e continuar usando o celular na frente dele. Então, Luiz, tudo isso, toda essa construção, né? É como se fosse uma coxa de retalho, vamos pensar assim. Toda essa construção, toda essa confecção, tudo isso acontecendo para que em um determinado momento, né? Isso. Haja um comportamento adequado, uma reação correta diante de um determinado problema. Exatamente. E quando você fala de monitorar todos os acessos, de acompanhar, é um controle total. Sim, entendeu? Porque não é só chegar e falar assim, é isso. Não, né? Isso, você vai então daí falar, mas como que vai fazer isso? Você vê que na conversa, a pessoa está nos ouvindo agora, né? Ele está até concordando, mas como que eu vou fazer? Essa é uma orientação que a gente traz, porque na clínica nós criamos a escola da família, a escola dos pais, que evoluiu para a escola da família, com orientações pedagógicas, e em pouco tempo a gente já estava tendo orientações comportamentais. E hoje a gente ensina como fazer esse monitoramento da forma que tenha menos impacto. Então, o primeiro ponto que eu falei, o autoconhecimento. Esse pai, essa mãe que tem alguma dificuldade em tirar o celular do filho ou não está satisfeito com a situação, ele vai passar por um processo também de reflexão para ele entender melhor a si mesmo. E a partir daí, discutir abertamente o impacto do uso das telas no comportamento e na saúde mental dos seus filhos. Desenvolver habilidades de autocontrole e assertividade na tomada de decisões. Então, você vai falar de controle total, mas como é que é isso, Luiz? Monitorar todos os acessos. Ativar os filtros parentais que você tem no celular. Acompanhar atentamente tudo que o seu filho está acessando. Mas como que eu faço isso? Ora, o filho trancado no quarto com o celular, uma hora ele vai tomar banho, você vai lá e olha o celular. Uma hora ele vai dormir, você vai lá e olha o celular. E tem que olhar mesmo. E você pode bloquear, limitar acesso, bloquear conteúdos que você não quer que ele veja nos controles parentais. Evitar problemas, né? Evitar problemas e outra. Aberto, a discussão tem que estar aberta, a comunicação tem que estar aberta. Por quê? Porque ali você vai estabelecer os limites, você vai trazer as regras, como o Cláudio bem colocou, não é? E você vai ter o controle total do quê? De quem que ele segue, quem são os seguidores, mensagens, conteúdos, acessos. O que está sendo criado nessa cabecinha. Isso, tempo de uso, ambientes. Site de jogos, aplicativo de bate-papo, plataforma disso, plataforma daquilo, não sei o que outro. Então, você vai ter que monitorar tudo. E a partir do momento que você monitora tudo isso, você tem o controle, mas o controle não quer dizer de você deixá-lo insatisfeito. Na conversa aberta, quando eu falei de estar aberto ao diálogo, é um negócio mais profundo. Sim. Você precisa estar disposto, você precisa de conhecimento. Tem uma questão até que você trouxe para mim outro dia, que você falou, mas daí o pai não quer discutir sobre a internet, ou sobre as redes, ou sobre a tecnologia, porque parece que o filho sabe mais que ele. Então, Luiz, exatamente isso, porque assim, eu já ouvi muitas vezes. Eu também, eu não sei nada perto do que minha filha sabe. Mas, porém, alguns pais falam assim, por que eu tenho que discutir isso? Né? Por que eu tenho que falar sobre isso? Luiz, existe um perigo nisso, né? Nesse tipo de pensamento. Existe um perigo em não discutir isso com o filho. Existe um perigo na falta de diálogo aberto. Por quê? Porque isso é uma... Eu vou arriscar aqui, vou dizer, talvez não vou ser muito bem recebido, ou essa informação não vai ser muito, mas isso representa uma irresponsabilidade de quem é pai, mãe ou responsável. Ele sabe mais que eu, não vou discutir. Não, pelo contrário. É aquilo que eu falei, você precisa se associar ao seu filho.
Não é porque ele sabe mais naquilo Afinal ali. de contas, você é o pai, você é a mãe. E você é o responsável por ele. Isso mesmo. E essa responsabilidade é legal, que você pode até responder se não cumprir com ela. E todos nós somos. Porque a responsabilidade é do Estado, é da família e de toda a coletividade. É bom que se frise isso. Então, não é porque o filho... na tecnologia ele sabe mais. Eu já tive um caso, o menino com 2 anos de idade, clicando o mouse freneticamente. E o pai dele, não, filho, vai aqui. Ele já fechou a tela em outro lugar, já abriu outra coisa, já estava no joguinho. Você está me entendendo? Aí, Luiz, os ouvintes até também podem me julgar por isso. Mas é como se os pais não tomarem uma ação, uma atitude, é como se ele estivesse expondo esse filho, né? Essa criança, o adolescente, a todas as outras formas de violência que no futuro essa criança terá. Isso, e quando a gente fala de controle total... Isso é muito sério. Quando a gente fala de controle total, é bom que se diga, vai bloquear a plataforma, aplicativo, vai limitar o uso, vai diminuir o tempo de uso. Parece, pô, mas que crueldade com o adolescente. Não, isso daí ele vai fazer através de um planejamento e uma organização muito bem estruturados. Então, nós temos orientado muito pais, mães, responsáveis nesse sentido, porque eles não sabem como fazer. Exatamente. Eles vão você tem que diminuir o uso, porque, igual você falou, eles estão sujeitos a um tipo de violência. Eu quero entender, junto com vocês aqui presentes, que privando a criança da possibilidade da violência digital, você não garante que ela nunca vai sofrer. A questão é a seguinte: o uso adequado, o uso consciente, o uso em bom tom, moderado, comedido, controlado, vai ser até necessário. Hoje nós não podemos fugir da tecnologia, que ela está em tudo. Sim. Né? A inteligência artificial, o professor priva os alunos de usarem a inteligência artificial para fazer a prova. O que ele está fazendo? Ele está impedindo que essas crianças aprendam a usar, porque vai chegar um ponto que vai ser ali. Nós estamos hoje preparando profissionais para profissões que não conhecemos, para exercer funções que não imaginamos. Gente, assim, algo... Nossa, esse assunto assim, nossa, é pano para manga, né, Luiz? Por isso que eu falei para você. E outra coisa, dentro daquela lista lá, então, falou de privar, falou de diminuir o uso, estimular atividades sociais, sim. Incentivar o contato social. Muito Isso legal. É muito importante. Então, você vê um pai que conversa com o filho, mas você pergunta assim, como que o seu filho está se sentindo? Aí ele fala, ele tem uma observação e um julgamento do filho dele. Ele está indisciplinado, ele não faz nada. Mas como que ele está se sentindo? Não, eles não sabem. E quão importante isso? Uma conversa que passe pelos sentimentos. Uma conexão mais profunda com esse filho, para entender o que de fato está atormentando ele, quais são os medos que ele tem. Se você voltar ao tempo de criança, tinha medo, tenho medo do escuro, mas não posso falar, senão ficava com vergonha de ter o medo, e convivia com medo e não compartilhava, não é? Então, é muito importante essa aproximação para a formação de uma aliança, de um pacto entre pai, mãe e filho, filha, responsáveis, enfim. Tem que haver essa aliança para depois a gente começar a pensar na estratégia e no planejamento para a retirada do celular, para a limitação do uso, para o uso adequado. Como se preparar caso haja uma violência. Então, Exatamente. Nós temos também agora os grupos de pais. Que tem sido muito produtivo porque eles compartilham as suas experiências. Um ajuda o outro, né? Ao mesmo tempo, tem pais e mães que não querem compartilhar e são atendidos individualmente. Legal, Luiz. Esses grupos estão ocorrendo lá na clínica mesmo? Na Clínica Aprender, Que legal. E aí, quem tiver interesse naquele telefone que eu passei... Repete pra gente, que a gente já está terminando isso, aqui o telefone fixo é 3344-5699.
3344-5699. Ok. E o celular é 9999-8-0199. 9999-8-0199. Estamos à disposição para atendê-los, orientá-los e favorecer aí esse contato entre pai e mãe para quebra do silêncio com relação à violência digital. Ok, gente, ouvintes, isso não vai parar por aqui, ok? Já combinamos aqui com o Luiz numa continuidade dessa conversa, porque realmente o tempo que nós passamos aqui é pouco diante de tanta coisa que se tem que esclarecer, tá? Mas eu quero deixar com vocês uma mensagem final. Ninguém tem um filho para errar na educação, ninguém tem um filho para que esse filho se torne um alvo de violência ou seja uma pessoa violenta. Ninguém, tá? Nós todos queremos o melhor para os nossos filhos. Mas eu vou dizer para você que, buscando a Deus, buscando conhecimento, você sim terá condições de fazer com que os seus filhos, o seu filho, seja assim um cidadão. E não somente um cidadão aqui, né? Mas um cidadão do céu. Sabe, a Bíblia diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Deus está falando isso. Então busque esse conhecimento. Você acha que você não tem como aprender, né, sobre essas questões relacionadas à internet? Deus fala, vai lá, busca esse conhecimento, porque Ele não quer que você pereça e também não quer isso para o seu filho. Nós agradecemos então ao Luiz, que Deus te abençoe. Cláudio, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer mesmo de coração, né? A vinda aqui do professor Luiz, que deu um enriquecimento muito grande aqui para os nossos queridos amigos e ouvintes. E espero que ele volte mais vezes. Ele vai voltar. Daqui 15 dias o Luiz estará aqui conosco. Então tá. Aguardem. Tá okay? bom, eu também agradeço muito a atenção e desse momento aí para a gente avançar nessa discussão, porque esse silêncio ele é cruel, né? Então, deixar só uma dica, se tiver mais alguma, ou fechando toda essa conversa, que promovam uma cultura que priorize relações interpessoais, destacando a empatia, o respeito, a compreensão, a solidariedade, a bondade, a humanidade. Isso vai ser muito importante, divulgar e propagar essa cultura em todos os espaços, físicos ou virtuais. Uma outra coisa que é muito importante também, inspirar bons comportamentos, aquele exemplo que eu dava da utilização do celular, fomentar o desenvolvimento de boas práticas, tá? Mas mais do que isso tudo, é você, pai, mãe, responsável por uma criança, um adolescente, busque o autoconhecimento. Busque conhecer-se a si mesmo para você conseguir se conectar de uma forma positiva com essa criança. Você tem que ser o aliado do seu filho, não o inimigo que vai competir com ele. Se ele sabe mais que você nas tecnologias, isso é ótimo. E você se associa a ele porque você quer o bem dele e você sabe o que é melhor para ele hoje, que talvez ele não consiga ainda enxergar. Mas no futuro ele verá. E reconhecerá com certeza, se Deus quiser. Muito bem. Agradeço a José e também ao professor Luiz, que esteve aqui conosco, e você que está acompanhando aqui Advento FM através do nosso site, adventofm.com.br, ou pelo radinho físico, 87.9. Continue conosco, Advento FM, sempre trazendo conteúdos edificantes para você e toda a sua família.